estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, diz essa canção. Qual é o sentido do Natal para você? Como é que você reage diante do Natal? Diante do fato de que Jesus nasceu, diante do fato de que Ele é o nosso Salvador, diante do fato de que Ele inaugurou um novo reino, um reino que não terá fim. Como você reage diante de tudo isso? Porque Natal é muito mais do que presentes, festas, né? Você já sabe disso aí, já está cansado de ouvir essa história. Mas e diante do verdadeiro Natal? Como é que você reage? O que ele representa para você? Quando você canta essa canção, Eu Sei o Sentido do Natal, eu pergunto, qual é o sentido que o Natal tem para você? É sobre isso que nós vamos falar na live de hoje. E eu te convido a compartilhar essa live com alguma pessoa, algum amigo, algum parente, e abençoar a vida de outra pessoa para pensarmos sobre o sentido do Natal para cada um de nós. O primeiro Natal, quando Jesus veio ao mundo, as pessoas reagiram de maneiras diferentes. A Bíblia conta a história das reações que as pessoas tiveram diante de Jesus, diante do primeiro Natal. E, em alguns aspectos, elas são parecidas com as reações que as pessoas têm. Ainda hoje, vamos ao texto da Palavra de Deus e depois vamos falar sobre essas reações. O primeiro texto que eu gostaria de ler com você é o texto de Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes. Nesse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois nós vimos a sua estrela das distantes terras do Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles, e Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus. Os profetas nos informaram onde o Messias nasceria? Perguntou. Sim, responderam eles, em Belém da Judéia, porque foi isso que o profeta escreveu. Ó pequena cidade de Belém, você é apenas uma pequena vila na Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel para dirigir o meu povo de Israel. Esse primeiro texto nos fala de três reações que são reações que não são proveitosas, que não são as reações esperadas para o Natal. Mas aqui nós vemos algumas reações que não são as reações esperadas do Pai. Veja que nós temos aqui três reações, três pessoas, três tipos de reações que não são proveitosas nem edificantes. A reação do próprio Herodes, que se sente ameaçado. Quando os reis magos falam assim para ele: olha, onde é que está o rei dos judeus, o recém-nascido rei dos judeus? Ele se sente ameaçado, porque ele era rei naquele momento. Então ele se sente ameaçado. Alguém vai tomar o meu lugar. Algumas pessoas ainda hoje se sentem ameaçadas por Jesus. Quando alguém fala sobre Jesus, Natal, olha, vamos lá no culto de Natal da igreja, a pessoa fala assim: ah, não, a minha vida ainda não está do jeito que deveria, e eu não quero ter que mudar, eu não estou pronto para mudar agora. Não, essa verdade não é para mim, é para você.
se sentem ameaçados, se sentem incomodados com a realidade de que Deus vem ao encontro do ser humano, vem para amar, vem para salvar, salvar dos pecados. Então, aqueles que ainda estão vivendo no pecado se sentem ameaçados, porque o Natal representa Deus chamando-os para sair desse estilo de vida de pecado. Muitas pessoas se sentem ameaçadas diante do Natal, incomodadas com essa festa. Talvez seja por isso que algumas pessoas não gostam do período de Natal, porque o Natal ele revela um acontecimento que os incomoda. Também nós temos a reação dos escribas e fariseus, os doutores da lei, pessoas que eram versadas na lei, na palavra de Deus, pessoas que conheciam, eram líderes religiosos dos judeus. Eles tinham informação a respeito de Jesus. Prontamente, quando Herodes pergunta, os profetas nos informaram quando haveria de nascer o Messias, eles já sabem, sim, eles informaram, e inclusive sabem citar, eles sabem exatamente o que o profeta falou, mas eles têm muita informação, mas pouca transformação. Sabiam do conteúdo, sabiam do significado, mas os corações não estavam inclinados, voltados, não eram transformados. Tanto é que eles nem mesmo estavam procurando Jesus para adorá-lo. Esses judeus, esses líderes judeus, eles representam muitas pessoas nos dias de hoje. Pessoas que sabem sobre o Natal. Você pergunta, o que é o Natal? Talvez você não encontre a maior parte das respostas que você encontrar, se você fizer essa pergunta, você vai ouvir pessoas dizendo, é o nascimento do Filho de Deus, é o nascimento de Jesus. Dificilmente você vai ter alguém que vai dizer assim, Natal é só para fazer festa, para comprar presente. Não. Pessoas, principalmente no nosso país, nós temos um país que é um percentual de cristãos, pessoas que têm conhecimento a respeito do significado verdadeiro, sabem o que é, têm entendimento, têm conhecimento, têm muita informação, mas pouca transformação. Sim, diante do Natal, ou o significado de Natal para algumas pessoas, é apenas um tempo de ser lembrado de uma informação, mas de uma informação que não trouxe transformação para as suas vidas. Uma outra reação que nós vemos aqui nesse texto é a reação dos habitantes de Jerusalém. Porque quando o rei Herodes pergunta para os escribas e fariseus, e os escribas e fariseus dão a resposta, o pessoal de Jerusalém, a Bíblia diz assim que Jerusalém inteira ficou cheia de rumores, a cidade ficou agitada. Olha, o rei dos judeus nasceu, chegou aqui 3 reis magos do Oriente, eles ficaram agitados, trouxe perturbação, trouxe preocupação. Mas que atitudes essas pessoas foram levadas? Essas pessoas de Jerusalém parecem semelhantes às pessoas que estão lá em Belém, porque Jesus nasceu em Belém, e quando Jesus vai para Belém, era um período de intenso, muitas pessoas, trânsito de pessoas, indo lá para participar do recenseamento. Então todos estavam ocupados, preocupados, aquele burburinho na cidade. As pessoas estão agitadas, preocupadas com os seus negócios, preocupadas com as suas vidas. Elas não têm tempo para parar, para ouvir a notícia do nascimento de Jesus. Elas não têm tempo para parar, para reagir adequadamente à notícia a respeito de Jesus. É Natal? É Natal mesmo? Ixi, mas a loja funciona até tarde. Eu estou tão ocupado. Eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Eu não fui isso, não fiz aquilo. Na cidade, muitas vezes estamos tão ocupados. Tem pessoas nos nossos dias que estão atarefadas, ocupadas com muitas coisas, e elas não têm tempo para parar e para pensar no Natal. Você é bem-aventurado, você que está assistindo essa live é uma pessoa bem-aventurada, porque em algum momento você parou
gastou aqui alguns minutos, 15, 20 minutos, para pensar sobre o Natal. Muito bem, vimos 3 reações, que não são as reações esperadas diante do Natal. Herodes, que se sentiu ameaçado. Os escribas e fariseus, que tinham informação, mas sem transformação. E os habitantes da cidade de Jerusalém e de Belém, que estavam ocupados, agitados demais, para desfrutar da abençoadora riqueza que o Natal pode trazer. Mas agora nós vamos ler outro texto que fala sobre 3 reações abençoadas ou reações esperadas diante do Natal. Agora o texto é de Lucas capítulo 2. Nós lemos Mateus 2, Lucas 2, a partir do versículo 15. Quando os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém. Vamos ver essa coisa maravilhosa que aconteceu, a respeito da qual o Senhor nos falou. Eles correram para lá e encontraram Maria e José. E lá estava a criancinha, deitada na manjedoura. Depois de o verem, os pastores falavam a todos os que haviam acontecido e o que o anjo lhes havia dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no seu coração e muitas vezes refletia sobre elas. Então os pastores voltaram aos seus campos e rebanhos, glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, assim como o anjo havia dito. Um pouco mais adiante, quando Jesus vai ser circuncidado no templo de Jerusalém, o texto de Lucas 2 ainda continua dizendo: Simeão diz: ó soberano, agora pode despedir o seu servo em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a sua salvação, que o Senhor preparou na presença de todos os povos. Ele é a luz que trará iluminação espiritual às nações e será a glória do seu povo Israel. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esta criança será rejeitada por muitos em Israel, e isso para a própria destruição deles. Ele será motivo de contradição, mas uma grande alegria para outros. E os pensamentos mais profundos de muitos corações serão revelados. Um pouco mais adiante, o texto da palavra de Deus ainda revela a reação de Ana, uma profetisa, que sempre estava no templo. Chegando naquela hora, também começou a dar graças a Deus e a proclamar publicamente a respeito do menino a todos aqueles de Jerusalém que haviam esperado a vinda do Salvador. Veja aqui 3 reações abençoadoras, proveitosas diante do Natal. A reação dos pastores, que quando ouviram a notícia que os anjos lhes deram, pararam tudo o que estavam fazendo. Eles estavam pastoreando, eles estavam cuidando dos seus rebanhos nas campinas. Eles pararam, interromperam o trabalho. Eu não sei quem foi que cuidou das ovelhas, mas eles pararam o que estavam fazendo e foram procurar Jesus em Belém. E encontraram lá em Belém Jesus na manjedoura, ainda com José e Maria, ainda na manjedoura. Eles pararam, eles interromperam o que estavam fazendo. Estavam no campo, não estavam agitados com as ocupações da cidade. Estavam no campo, num tempo de cuidar das ovelhas. Estavam ocupados, não estavam à toa também. Estavam ocupados. Mas eles pararam o que estavam fazendo para dar atenção a este bendito acontecimento que é o nascimento de Jesus. E não só foram dar atenção, mas também passaram a divulgar o que tinha acontecido. Saíram falando para todo mundo, e todo mundo que ouvia o que eles tinham visto e o que eles tinham ouvido dos anjos, ficavam admirados. Eles foram ver e correram divulgar. Que bendita reação eles tiveram diante do Natal. Maria também guarda no coração aquilo que está acontecendo. A reação dela também é uma reação sábia, pois ela também guarda no coração e constantemente reflete sobre isso. Diante do Natal, há reações diferentes. Nós vimos as 3 primeiras, que foram reações nada indicadas, e agora estamos vendo a reação dos pastores, de Maria, e também de Simeão e de Ana. Simeão e Ana representam os crentes cheios do Espírito Santo, porque Simeão era um profeta cheio do Espírito Santo, estava sempre buscando a Deus, e o Senhor tinha revelado para ele que ele não morreria antes de ver o nascimento do Messias.
Então Simeão, quando vê Jesus sendo levado, isso aí já acontece alguns meses depois, né? Alguns dias depois, melhor dizendo, 8 dias depois, quando Jesus é levado para o templo em Jerusalém para ser circuncidado. Simeão está lá, né? Assim como Ana também está lá. E quando eles veem aquele menino, quando eles sabem que aquele menino é o Messias, eles adoram a Deus, eles glorificam a Deus. E Simeão glorifica a Deus porque ele vê, mas glorifica a Deus porque Jesus representava a salvação para o povo de Israel. Ele não está apenas contente pelo cumprimento da profecia que traz benefício para ele. Ai, que privilégio eu tive de ver o Messias. Não, que privilégio que nasceu o Messias, salvação para Israel. Ele será motivo de contradição. Tem pessoas que vão gostar, que vão amar, vão ser motivo de alegrias para Jesus, mas outros vão ser condenados porque rejeitaram Jesus. Simeão entende, ele tem uma visão muito maior do que apenas a visão do privilégio que ele está recebendo. E Ana também. Ana, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma viúva que já há vários anos ficava no templo orando e jejuando ao Senhor, quando ela vê aquele menino, ela começa a dar graça a Deus e a proclamar publicamente a respeito do menino a todos aqueles de Jerusalém que haviam esperado a vida do Senhor. Sim, a reação esperada diante do Natal é esta, é de alegria, de louvor ao Senhor e de proclamação da sua chegada, da importância da sua chegada, da alegria que nós sentimos com a sua chegada, do significado da sua chegada. Significa a salvação, significa a inauguração do novo reino, o reino que não terá fim. Eu te pergunto, qual é o significado do Natal para você? Significa uma ameaça? Significa que algo está tentando tirar a tua atenção? Você está tão agitado, tão preocupado com tantas coisas? Ou o Natal para você traz essa lembrança bendita de que você foi alcançado. Sim, que Deus veio até você, demonstrando amor por você para te salvar. E isso traz em você um impulso de querer compartilhar essa verdade para outras pessoas. Eu sei o sentido do Natal. Eu sei que na história ele teve o seu lugar, como canta essa canção. Qual é o sentido do Natal para você? Para qual sentido o Natal te impulsiona? Alegria, gratidão e divulgação da notícia bendita? Ou medo, resignação ou informação que enche a mente, mas esvazia o coração? Eu desejo que Deus abençoe muito sua vida e que Deus revele para você de maneira profunda nesse Natal o sentido, de maneira que gere despertamento de alegria, uma alegria que é incontida, e leve você a compartilhar com outras pessoas dessa verdade bendita. Deus veio salvar o seu povo. Deus inaugura um reino que não terá fim. Queria orar com você nesta hora. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos enviou o teu Filho Jesus, porque o Senhor interrompeu a história, porque o Senhor manifestou a sua graça, a plenitude, ó Deus, do Senhor através de Cristo, para nos salvar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor inaugurou o seu reino, sim, esse reino que não terá fim, e o Senhor nos chamou para fazer parte desse reino. Obrigado, Pai, que neste Natal, nós, aqueles que cremos no Senhor, sejamos cheios do teu Espírito Santo, e que assim como os pastores que estavam pastoreando seus rebanhos, assim como Ana, Simeão, assim como os 3 reis magos, sim, ó Deus, que assim nós possamos nos alegrar, sim, nos alegrar de tal maneira que as benesses, os privilégios deste mundo se tornem coisas boas, mas coisas boas de segunda categoria, porque a alegria verdadeira que faz surgir em nós um desejo incontido de compartilhar é a alegria do Natal. Sim, ó Deus, que assim seja conosco. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, para a extensão do teu reino e para a realização da tua soberana vontade em nossas vidas e através de nós. Assim te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
Tenha uma boa noite e um sono reparador de força. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo.